O mecanismo de segurança. Não seria legal que você tivesse a tranquilidade de que, teve alguma coisa que não deu muito certo, eu tô trabalhando com o meu cliente, mas, não tá muito legal, ele tá muito mexido, ele tá chorando muito, ele saiu com muitas dores, né? Muita gente fala: "Nossa, o meu cliente, ele saiu com muita dor, muito angustiado ainda, não conseguimos zerar tudo". O que que eu faço? Ok, então hoje você vai conhecer o mecanismo de segurança, que você já conhece, só que eu vou explicar ele mais detidamente, vou mostrar para você como é que você pode aplicar esse mecanismo de segurança. Então, a partir de hoje, todas as vezes que eu falar, olha, usa o mecanismo de segurança, você sabe que o mecanismo de segurança é isso aqui, é a respiração. Só que você vai usar a respiração de uma forma um pouquinho só diferente, tá? Só um pouquinho diferente. O que é isso? Como é isso? É simples. Qual é a situação que você vai usar o mecanismo de segurança? Imagina o seguinte, a seguinte situação. Você acabou de atender seu cliente, está terminando a sessão, só que ele está muito emocionado ainda. Ele viu que tem muita coisa lá, muito, muito forte, e ele está muito mexido. Só que, enquanto você está atendendo como anjo, talvez você tenha um pouco mais de tempo, você consiga atender ele mais tempo e tal. Mas se você já tem um próximo cliente para atender, no próximo horário, então você precisa ter um meio para encerrar aquela sessão, porque você não pode se atrasar para outra sessão do próximo cliente, é verdade? Então, qual é o mecanismo de segurança que você vai utilizar? É simples. Você vai fazer isso, ó. Você vai usar a respiração. Você vai pegar os 3 minutinhos finais, 4, 5 minutinhos finais da sua sessão, tá? Ou, mesmo durante a sessão, se você está trabalhando com um cliente, ele acessou coisas muito, muito pesadas, ele fala, nossa, não estou aguentando, não dá para continuar, tudo bem. Você vai recorrer ao mecanismo de segurança. E aí você vai estabilizar o seu cliente. Ele vai ficar tranquilo. E quando ele ficar tranquilo ali, quando ele estabilizar, quando você vê que ele está estabilizado, aí você pode continuar, tá certo? Ou, tá terminando a sessão, ele tá muito mexido, ele tá sentindo dores físicas ainda, né? Porque tem gente que ativa muito a parte somática. Então, se ativa muito a parte somática, você precisa ajudá-lo. Como é que você faz? Mecanismo de segurança. Como é que você vai usar o mecanismo de segurança? Vou explicar com calma. Mas você entendeu já, né? Todas as vezes que o seu cliente estiver muito mexido, todas as vezes que o seu cliente estiver muito agitado, muito ansioso, tá? Se o seu cliente, inclusive, 2 dias depois, no dia seguinte, chegar para você e falar, nossa, olha, eu saí da sessão desde ontem, eu tô muito mexido, tá? Tô muito choroso e tal. Então, você pode ensinar para ele o mecanismo de segurança. Pede para ele fazer isso 5, 10 minutos. Ele vai fazer isso, ele vai ficar muito bem. Ele vai sair daquele estado, tá bom? Então, vamos lá. Como é que você vai usar o mecanismo de segurança? Você vai fazer isso. Tem um script aqui na tela, você pode printar a tela, mas senão você vai assistir essa aula várias vezes, tá bom? Ou pode anotar mesmo. O que você vai dizer pro seu cliente? Vou simular uma situação, algumas situações que podem ocorrer no consultório, tá bom? Então vamos lá. Você está terminando a sessão. Aí o seu cliente, você vê que o seu cliente está um pouco agitado, o seu cliente está muito imerso ali no processo, tá? Ele está sentindo algum desconforto físico, a respiração não está boa, qualquer coisa que você vê que não está muito legal. Aí você vai fazer isso. Você vai pedir pro seu cliente, primeiro, pede para ele abrir os olhos. Jair, por que eu vou pedir pro meu cliente abrir os olhos? Para ele desconectar-se daquele estado que ele estava enquanto estava trabalhando com você. Se o cliente não tiver fechado os olhos, óbvio, você não precisa pedir para ele abrir os olhos, né? Mas se ele fez o reprocessamento de olho fechado, que eu mesmo aconselho muitas vezes, por que eu aconselho? Porque o cliente entra mais profundo em conexão com a situação, tá? Mas, digamos que ele tá de olho fechado, você tá vendo que tá terminando a sessão, que você quer cuidar um pouco mais dele, aí você pede para ele abrir os olhos. Quando ele abre os olhos, ele se desconecta daquele estado. Se a luz estiver apagada, pede para ele ir lá e levantar e acender a luz, se você estiver fazendo terapia online, tá? Se você estiver fazendo terapia na sua casa, ou quer dizer, num cômodo, ou no escritório fisicamente, presencialmente, então você vai lá acender a luz. Ok, tá? Por que isso? Porque a gente está quebrando aquele estado de conexão com o reprocessamento que ele estava fazendo. Ok? Por isso, peço para abrir os olhos. Segunda coisa, peça para ele repousar as mãos, tá? Virada para cima. Repouse as mãos com as palmas viradas para cima. Pronto. Pode ser deitado, pode ser no colo, se ele estiver sentado, tá bom? Por que isso? Porque quando você faz isso, toda essa parte aqui se dilata e a respiração fica diafragmática. A respiração fica profunda para você. Tá certo? Então, quando a respiração fica profunda para você, para a pessoa, ela começa a respirar melhor. Isso aqui se desobstrui e a respiração fica melhor. Ele oxigena mais o cérebro. Com oxigenação melhor no cérebro, ele raciocina mais. Raciocina melhor. Ok? A próxima instrução para o seu cliente. Puxe o ar pelo nariz e encha a barriga. A gente sabe que não é a barriga, né, gente? A gente sabe que é o diafragma. Encha o diafragma de ar, tá? Porque ao encher o diafragma, a sua respiração fica ainda mais profunda. Veja, as mãos já estão viradas, isso significa que isso aqui automaticamente vai se abrir. E agora você está pedindo para ele puxar o ar pelo nariz e jogar para o diafragma. No dia a dia, a pessoa vai entender melhor se você falar, encha a sua barriga de ar. Ok? Próxima instrução. Sopre pela boca lentamente, esvaziando a barriga, ou melhor, o seu diafragma. Esvazie. No seu ritmo, devagar, calmamente. Peça para ele fazer isso de 5 a 10 vezes, pelo menos. 10 vezes é ótimo. 10 vezes vai levar 3 minutinhos, tá bom? Então você pede para ele respirar 10 vezes dessa forma. Isso, gente, vai acalmar. O desconforto, muitas vezes que a pessoa sente na garganta, porque a ansiedade fecha um pouco a garganta, dá um bolo aqui, um desconforto, vai diminuir, tá bom? E a pessoa sai daquele estado. Agora, o que você pode fazer a mais? Você pode fazer o seguinte. Você pode pedir para, enquanto ele está fazendo essa respiração, né, você diz, olha, abre os olhos, repousa as mãos no colo ou de lado do corpo, respire profundamente, enche o diafragma de ar, sopra devagar, cheira o bolo, sopra a vela. Enquanto você está respirando, eu vou contar lentamente até 10. Só isso. Você só vai contar até 10. 1, 2. Enquanto você está contando, aí você vai dando para ele mensagens para ele se conectar ao presente. Assim, ó. 1. Comece a sentir o momento presente. 2. Comece a perceber o seu corpo. 3. Perceba o ambiente em que você está. 4. Preste atenção na minha voz. 5. Preste atenção nos barulhos que estão no ambiente em que você está. 6. Se sinta completamente conectado ao presente. 7. Sinta sua respiração tranquila e relaxante. 8. Sinta-se muito bem agora, mas muito bem mesmo. 9. Sentindo-se cada vez melhor. 10. Completamente bem. Por favor, se levante ou fale comigo, como é que você está. Entende, gente? Agora, primeiro você deixa ele respirar, tá?
Deixa ele respirar lá umas 5, 10 vezes para você poder começar a contagem no meio disso, tá bom? Por quê? Quando você faz isso, cheira a florzinha e sopra a velhinha. Exatamente. Então, quando você faz isso, gente, a pessoa sai daquele estado de transe. E aí, você até pode fazer, vou dar uma dica, viu? Muito interessante. Você pode fazer uma pergunta bem aleatória para a pessoa. Bem aleatória. Tipo assim, você consegue se lembrar qual era a parede da casa da sua vizinha de frente quando você tinha 10 anos de idade? A pessoa fala, ui, a parede da vizinha da frente da casa onde eu morava quando eu tinha 10 anos de idade. Ah, eu acho que era amarela. Quando ele fez isso, gente, ele simplesmente se desconectou completamente do que estava fazendo ali. Então, aquele estado de desconforto dele já vai embora. Entendeu? Você pode perguntar, por exemplo, você lembra que dia da semana caiu o seu aniversário de 10 anos de idade, de 5 anos? Uma pergunta assim que faz com que ele comece a ir lá atrás. Faz com que ele comece a parar e falar, peraí, deixa eu buscar aqui. Ah, tá, foi, não lembro. Só ele falar que não lembra, já faz com que ele saia daquele momento, daquela conexão que ele está tendo com você, tá bom, gente? Então, veja, o que eu acabei de ensinar para você é um mecanismo de segurança. Você deve utilizar ele sempre que for necessário. Você já tem as ferramentas que precisa para trabalhar, tá bom, gente? Eu tenho sempre essa preocupação. Dizer que eu estou preparando mais cursos, mais formações, tá bom? Mas sempre dizendo, você tem as ferramentas que precisa para resolver todos os problemas, ok? Já eu quero me aprofundar, eu quero ser um terapeuta mais competente, com mais ferramentas, eu quero mais. Ok, então faça as outras formações, tá bom, gente? Você pode utilizar o mecanismo de segurança no meio da sessão? Pode. Claro, use o bom senso. Você vê que a pessoa tá lá, tá muito angustiada. Ok, você fala, fulano, vamos fazer o seguinte, faz o que eu te pedi agora, por favor. Vira as palmas das mãos, abre os olhos, vira as palmas das mãos, puxa o ar lentamente pelo nariz, enche o diafragma, a barriga de ar, sopra pela boca devagar. Faz isso 5 vezes, por favor, tranquilo, isso. Presta atenção no ambiente, presta atenção onde você está, pronto, quebrou o estado, vai acalmar ele bastante, e aí você pode continuar. Perfeito? Então, o mecanismo de segurança, a partir de agora, está batizado dessa forma, é seu botão vermelho. Viu que seu cliente está precisando de ajuda, você ele aperta, pum, ok, ele já se estabiliza, se tranquiliza, aí você vai, continua o processo. Combinado, gente? Então, eu acho que isso ajudou bastante, né? Tem gente falando que a imagem está embaçada. Gente, confirma comigo, por favor, a imagem está embaçada para vocês? Porque eu tô vendo muito claro aqui e tá muito bom para mim. Parece que é só uma pessoa mesmo. Quem tiver com a imagem embaçada é porque a sua conexão está lenta. Aí o próprio sistema dá para você uma velocidade menor e com menos detalhes, tá bom? Mas não se preocupa não, que a imagem gravada vai ficar com qualidade muito boa, tá? Não se preocupa. Ok, tá todo mundo perfeito, ótimo, muito bom. Ótimo, então, gente, você tem agora um mecanismo de segurança. Vai dar muito mais tranquilidade, muito mais confiança para você trabalhar. Então não se preocupa.